Queridos, queria tratar com vocês um tema muito importante. Eu quero tratar um tema que se chama adoração. E você pode entender a importância desse tema. Você pode, por respeito a Deus, aceitar a importância desse tema. Mas talvez você não saiba que esse tema determina seu futuro. Esse tema trouxe você até aqui. Você é fruto da sua adoração. E eu espero que, pela graça e misericórdia de Deus, Ele me use e eu possa explicar isso a você. Amém, queridos? Quando nós lemos 2 Coríntios 3,18 como texto base, lemos assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse trecho está no seu boletim? Amém? Por favor, ore comigo. Coloque sua mãozinha sobre ele. É uma porção da palavra de Deus. E ore assim, diga: Senhor Deus, esta é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, capaz de separar o espírito da alma, o espírito dos sentimentos, e me fazer espiritualmente entender a tua vontade. Meus ouvidos estão abertos, Senhor. Eu quero te escutar. Fala, a fim de que a tua palavra se transforme em vida na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, um dos mandamentos, possivelmente um dos mais fortes que estava ali, não que um seja mais forte do que outro, mas porque esse trata de algo muito especial, dizia assim: não terás outros deuses diante de mim. Quando Jesus resume a lei, os 10 mandamentos, ele diz que o resumo da lei é assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus traz o resumo da lei, dizendo que o resumo da lei é amar, é amor. E também é explicado pela própria Bíblia que não é que Deus apenas tenha amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, esse Deus que é amor nos exige um amor para com Ele incondicional, um amor maior do que qualquer coisa. Jesus, Filho de Deus, disse: se você não me amar mais do que pai, mãe, cônjuge, irmão, irmã, até mais do que a sua própria vida, você não vai poder ser meu discípulo. E durante alguns... Eu sempre fui uma pessoa assim que eu amo a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, mas nas minhas leituras pessoais, nas minhas elucubrações, eu sempre, às vezes, com Deus particularmente, sou inquisitivo, eu pergunto as coisas, quando eu não entendo. E muitas vezes eu não entendo. E Ele é tão bondoso que explica. E às vezes algumas perguntas minhas, sozinho com Ele, se você escutasse, você talvez achasse que eu estivesse faltando com respeito ao Senhor, mas eu não estou faltando com respeito. É só uma tentativa de ser íntimo, amigo íntimo, entendeu? Best friend. Então, há muito tempo atrás, eu perguntava assim: Senhor, por que o Senhor faz tanta questão assim dessa adoração exclusiva, né? O Senhor quer que todo mundo esteja ali adorando. Sempre quando falavam para mim sobre o céu, eu dava a ideia, até por causa de algumas visões, como Isaías 6, Apocalipse 4, o Senhor no seu alto sublime trono, rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, e eles adorando sem parar, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E eu olhava para aquela cena e eu dizia: não te cansa? Tipo assim, você quer o tempo todo as pessoas lhe adorando? Não me mate agora, mas
Me responda. Por que é que você faz tanta questão dessa adoração exclusiva? Você quer ser adorado. E foi estudando as Escrituras, e esse texto me ajudou muito, e outros textos que eu vou compartilhar com vocês, que eu pude entender que Deus quer que você o adore com exclusividade, porque Ele te ama. Ele te ama muito. E você vai entender que a adoração a Ele faz muito bem. Amém, queridos? Queria, assim, para princípio, fazer uma pequena diferença entre louvar e adorar. São parecidos. Quem louva alguém, louva pelos seus feitos, pelos seus feitos. Quem adora alguém, adora pelo que ele é. Por exemplo, no Salmo 9, versículo 1, o salmista está louvando. Ele diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei as tuas maravilhas. Ou seja, louvar interfere, inclui ter que você descrever as maravilhas. Quando um funcionário padrão é louvado, no sentido de honrado, é contado os seus feitos. O que é que ele fez? Chegou pontualmente todos os dias, vendeu mais do que os demais, e por aí vai. Então, para que você traga isso no seu coração. Louvar é ressaltar feitos. Adorar é ressaltar o que a pessoa é. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Quando a gente vai caminhando mais um pouco, a gente entende o seguinte: o que é que de fato é adoração? O que é que de fato é adoração? Porque, como eu já lhe disse, adorar faz bem. Então, muitas vezes, a gente sabe que faz parte da vida cristã a pregação da palavra, a leitura da palavra, o estudo da palavra, orações, cânticos, isso faz parte da nossa vida. Você é cristão, você aprende a orar, você aprende a cantar, você aprende a ler a palavra, você aprende a falar da palavra, não é? E existe uma palavrinha em grego, um pouco chata de falar, que ela diz assim: etelotreskeia. Você se arrisca a repetir? Eu vou dizer mais uma vez. Etelotreskeia. Pronto. Isso é um tipo de doxologia, aonde, de fato, eu oro, de fato, eu canto, de fato, eu venho na igreja, mas é que, no fim de tudo isso, eu procuro me agradar. Ou seja, eu venho porque é gostoso vir. Eu fico aqui torcendo que o pessoal do louvor escolha aquela música porque eu gosto dela. Ela é boa para eu cantar, ouvir, eu gosto dela. Então, isso, de fato, não estou dizendo que não seja uma adoração, mas é uma adoração que, na verdade, o alvo não é atingido. Porque o alvo deveria ser agradar ao ser que eu estou adorando. Eu deveria perguntar a Deus quais são os cânticos que o Senhor quer ouvir. Não são os cânticos que eu quero ouvir. Quais são as palavras que o Senhor deseja que eu lhe fale? No Novo Testamento, em grego, a palavra proskuneu significa prestar honra, adorar, venerar, visando enaltecer o ser adorado. É diferente. É você estar aqui na igreja e você entrar nessa porta e você dizer assim: Senhor, eu tenho tantas necessidades, eu tenho tanta luta, eu tenho tanta batalha no meu coração, mas eu queria fazer o seguinte: eu quero pegar esse pacote e deixar aos pés da cruz, e eu queria entrar nesse lugar para te agradar. Eu queria pensar coisas que te agradassem, eu queria falar coisas que te agradassem, eu queria cantar coisas que te agradassem. Eu fico muito contente se eu sair daqui sabendo que eu te adorei. Esse princípio foi ensinado por Josué e Caleb. Domingo passado, eu acredito que falei sobre eles também aqui. Se não falei domingo passado, falei no anterior, porque Josué e Caleb a gente sempre fala. Onde Josué e Caleb disseram o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar nessa terra e vamos vencer esses gigantes, vamos comê-los como quem come pão. Então, veja, o princípio não era se Deus nos agradar, não, se o Senhor se agradar de nós, ou seja, se nós agirmos de uma forma tal que agrade ao Senhor,
produz uma reação de Deus. A Bíblia, inclusive, fala sobre fé, a necessidade da fé. Ela não diz sem fé é difícil agradar a Deus. Ela diz sem fé é impossível agradar a Deus. Então, há todo um ensinamento no sentido de que atuemos, vamos agir de uma forma que agrada ao Senhor, porque isso produz uma ação positiva para a nossa vida. Você está me acompanhando até aqui? Amém? Quando nós lemos aquele trecho lá em 2 Coríntios 3,18, teve uma palavra que eu realcei, que foi a palavra espelhos. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: todos nós, como que por espelho, vamos sendo transformados. Isso é um princípio da adoração. Isso é um princípio. Quando Êxodo 23, o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim, veja o segredo disso. Olha, me acompanhe nisso. Por que é que Deus não queria que eu tivesse outros deuses diante dele? Salmo 115 explica. Leia com muita atenção comigo o Salmo 115. Versículo 4. Olha, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Eles têm boca, mas eles não podem falar. Eles têm olhos, mas não podem ver. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Têm nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Agora, com muito carinho, leia comigo, junto comigo, o versículo 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. O que é que significa isso, pastor? Ele está dando o seguinte princípio: quando eu adoro alguém, quando eu adoro algo, no sentido de contemplação, porque lembre que o versículo de 2 Coríntios 3,18 diz: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando. O que é contemplar? Eu vou explicar isso melhor mais tarde. Mas contemplar é quando eu gasto tempo, quando eu olho, eu admiro, eu gosto, eu começo a prestar atenção e dar tempo a essa pessoa, dar de mim para essa pessoa. O que o Salmo 115 está dizendo, torne-se iguais a ele, e o que ele está dizendo é o seguinte: com naturalidade eu vou começar a parecer com aquilo que eu gasto tempo, eu vou parecer com aquilo que eu venero, eu vou parecer com aquilo que eu adoro, eu vou parecer com aquilo que eu contemplo. Observe bem, nós temos várias gerações. Eu vou falar por mim, tá certo? Eu não sei se vocês sabem, ou podem acreditar nisso, eu já tive 15 anos. Já tive 16, 14, não é? E na minha época, havia alguns grupos musicais muito famosos. Por exemplo, um deles era os The Beatles, Rolling Stones, né? Tinha a música, né? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stones. Para, Miriam, não precisa cantar essa música aqui dentro. Então, se você viu uma foto minha com 15 anos de idade, eu era quase desse tamanho, bem magrinho, acredito, eu já fui magro, bem magrinho, um cabelo aqui atrás na cintura, usava aquelas túnicas indianas. Sabe o que é túnica indiana, não? É aquela túnica que você bota pelo pescoço, ela é toda cheia de... Eu devia ter mostrado essa foto a vocês. Não trouxe por medo de você dizer: a partir de hoje eu não quero mais vir nessa igreja, né? E se você olhasse para mim, o que é que eu estava tentando? Eu estava pouco a pouco sendo transformado ingloriamente nos meus ídolos. Eu estava olhando lá para John Lennon, eu dizia: até que enfim, um ídolo que usa óculos. Isso é muito bom, é muito importante. Não é? Então, aquele cabelão, cabelo repartido no meio, né? Tchá, bacana e tal. E eu fui ficando parecido com eles. Aí você diz: mas pastor, por que isso aconteceu com você? Porque isso acontece todos os dias.
Há pouco tempo atrás, a gente tinha aqui um cara que tinha muito sucesso, não sei hoje como é que está, mas era Justin Bieber, não sei se vocês lembram. E ele inventou um cabelo que caía lateral e fechava um olho. Não sei se vocês viram, chegaram a ver essa parte. Nós começamos a ter uma geração monocromática, ou seja, ela via só por um olho. Onde eu ia pregar, eu ia no Brasil, eu ia na Europa, onde eu ia pregar, que eu olhava para a igreja, os adolescentes de 15, 16, 17, e os que queriam ser adolescentes de 30 e tal, tinha um cabelo que vinha daqui, eu passava por cima do olho e ficava só um olho mesmo ali, olhando para mim assim, ficava até com a cabecinha meio de lado. Você disse, o que foi que aconteceu, pastor? Eles foram contemplando, e foram se tornando o quê? Parecidos, semelhantes. Me faça entender, sim ou não? E isso acontece conosco. O princípio da adoração. Por que que Deus tanto exige que eu adore só a Ele preste louvor? É porque Ele me ama e Ele quer que eu seja transformado de glória em glória na sua imagem. Ele quer que eu pareça mais com Ele e menos comigo. Aí você diz, uau, pastor, podemos parar a mensagem porque o senhor já chegou ao final. Poderíamos. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Quem nós estamos adorando e contemplando esse tempo todo? Porque você é hoje, você está aqui, você é hoje fruto, principalmente do que você tem contemplado nos últimos 5 anos. Aquilo que você tem gasto tempo nos últimos 5 anos é o que você está aqui hoje. A sua família, a família que você tem, representa um resultado do que você contemplou nos últimos anos. O seu casamento, as suas finanças repercutem isso. Os seus relacionamentos, o seu envolvimento com essa igreja repercute onde você colocou seus olhos, onde você contemplou, aonde você gastou tempo nos últimos anos. Há um risco enorme. Em 2 Coríntios 4,4 diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que é que significa isso, pastor, que você está lendo? Significa pura e simplesmente que nós, quando começamos a contemplar para esse sistema que está aí, quando eu começo a contemplar nesse estilo de vida proposto por Hollywood, eu começo, sem perceber, a ficar cego. Coisas que não são normais começam a ficar normais. Como é que uma criança de 12 anos, vai para um parque com uma outra criança de 9, um menino e uma menina, e eles brincam, e há um certo momento que ele pega uma madeira, um pau, e mata ela? Como é que é possível isso, queridos? Você, pai e mãe, já parou para observar os videogames dos seus filhos, que eles contemplam? Já parou? Eles matam no videogame porque faz parte do jogo, ou mata ou morre, senão não passa de fase. Então, começa a ter uma insensibilidade, uma cegueira, que eu não percebo de onde vem. E nós não entendemos que há um espelho. Você fala, como é que é o espelho? É assim, seu filho é pequeno, ele não é bem-vindo no seu quarto. Ele é pequeno, ele está crescendo. E aí vai lá rapidamente e você diz, não, vá para o seu quartinho. Não, vá para o seu quartinho. Vá para o seu quartinho. Aí ele cresce. E o espelho acontece. Você não é bem-vindo no quarto dele. Compreende o que eu estou falando? É muito difícil de entender isso. A Bíblia começa a mostrar que nós somos espelhos. Um espelho reflete aquilo que ele contempla. Quando eu olho para um espelho, aquele espelho reflete a minha
imagem. Quando eu saio da frente dele, que a minha esposa Rosana olha para o espelho, aquele espelho melhora muito. Porque ele passa a refletir a imagem dela. Para onde você apontar o espelho vai absorver a imagem e ele vai refletir essa imagem. E a Bíblia fala disso como um processo. Sabe um processo? Todos nós, com o rosto descoberto, depois eu vou explicar essa coisa de rosto descoberto, vamos sendo transformados, nesse caso, de glória em glória. É um processo glorioso, mas nós vamos sendo transformados. Por quê? Porque quando a palavra é usada nesse versículo, a palavra é exoptron. E essa palavra, ela fala de um espelho, que naquela época era um espelho rústico, era feito de metal. Por exemplo, um metal polido. Então, você quando chega diante de um metal para ver sua imagem, não é automático, como é no caso do espelho feito de vidro. Você olha para o metal e você espera um pouco, às vezes a luminosidade não está boa, você tem que mexer e aí você se vê refletido. Exoptron, compreende ou não? Vai se formando a imagem. É como alguém que olha para um lago e olha mais, espera que a água se acalme e ele começa a ver o próprio rosto. Exoptron. Como diz 1 Coríntios 13:12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Mas quando a gente vai para 2 Coríntios 3:18, a palavra não é exoptron, a palavra é captrizomai. Essa palavra fala de outra coisa. Ela fala assim, todos nós com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor. Ou seja, é algo que de fato vai me transformando de uma maneira real, não de uma maneira escura, obscura, opaca. Ele está dizendo que é algo que vai acontecendo uma transformação de dentro para fora. O princípio é que o espelho reflete o que contempla, reflete o que está diante de si. Se a adoração é contemplar, querido, o que é que nós temos que entender? Nós temos que entender que naquilo que você investe tempo, naquilo que você contempla, você vai se transformar. Quando Jesus estava aqui, ele declarou, você tem esse versículo aí em João, capítulo 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso no João 8. O que é que aconteceu? Os discípulos começaram a segui-lo. Quem era a luz? Jesus. Os discípulos eram luz? Não. Jesus era a luz, e eles começam a andar com a luz, e eles começam a seguir a luz, e eles começam a estar com a luz, e eles veem a luz fazer milagres, ele vê a luz dar vida a mortos, eles veem a luz ressuscitar mortos, dar vista a cegos, levantar coxos, ele vê a luz iluminando. Veja o que acontece em João 9. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, Mateus 5,14, já mudou. Leia comigo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele diz, enquanto eu estiver no mundo. Porque quando eu saí do mundo, aconteceu algo com vocês inesperado. Vocês nem estavam esperando isso. Vocês serão a luz. Mas por que é que eles foram a luz? Porque eles andavam com a luz. O que é que aconteceria se eles andassem com as trevas? Eles iriam parecer com as trevas. Quando a gente anda com Jesus, Ele cura nossos olhos. Ele diz, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas terão dentro de vocês. Diga assim, eu sou fruto do que adoro. Eu quero, para a gente partir para o final da mensagem, trazer um exemplo bíblico. Quando nós falamos em 2 Coríntios capítulo 3, que é o texto básico, esse contexto que a gente vai ler um pouco aqui, vai falar de 3 personagens. O primeiro é Moisés. Repita, por favor. O segundo é o povo de Deus, os hebreus. Repita, os hebreus.
E o terceiro é a igreja. Diga a igreja. Então você vai ver que ele está comparando uma saída de exoptron para captrizomai. Uma saída de um espelho obscuro para um espelho nítido. Você me acompanha? Amém? 2 Coríntios 3, que é o mesmo trecho, só para você ver o contexto, diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está falando de quê? Das tábuas da lei, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tende, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Agora veja que coisa incrível. O apóstolo Paulo está dizendo: não somos como Moisés. Por que a gente não é como Moisés? Ele punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Vamos entender. Moisés subiu o monte, passou 40 dias contemplando a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Quando ele desce do monte, o que acontecia com o seu rosto? Brilhava, brilhava. Talvez ele não entendeu. Se eu quero que meu rosto brilhe para sempre, eu preciso de me expor a essa glória. Me faça entender ou não? Mas ele trouxe com ele tábuas de pedras, e ele passou a se expor a tábuas de pedra. Ele se expôs antes a Deus, as tábuas de pedra nem existiam, foram feitas. Ele agora desce, o seu rosto brilha, o povo lhe respeita. Ele gostou disso, porque antes estava uma confusão lá. Moisés era líder, foi colocado por Deus, mas tinha uma oposição horrível. Todo dia os jornais só falavam mal de Moisés. Tudo o que acontecia naquele tempo era culpa de Moisés. O mar abriu, o mar fechou, foi Moisés. Aconteceu o problema do deserto, era Moisés. Moisés era culpado por tudo, era um negócio impressionante. A imprensa falava muito mal de Moisés naquele tempo. Resultado, Moisés sobe e volta com o rosto o quê? Brilhante. O povo teve medo e começou a obedecer. Moisés disse: uau, isso é muito bom. Sim ou não? Só que ele começou a perceber que o brilho estava o quê? Se apagando. Aí ele colocou um véu. Quero que você entenda o princípio espelho. Que coisa tremenda. Ele escolheu enganar o povo. Ele escolheu dizer assim: olha, continue me temendo porque meu rosto brilha. Mas, na verdade, o meu rosto não brilha mais. Meu rosto está, dia a dia, menos brilhante. E por que está menos brilhante dia a dia, Moisés? Está menos brilhante dia a dia porque eu não estou mais me expondo à glória de Deus como eu me expus. A glória não era de Moisés, o rosto brilhante não era de Moisés, era um reflexo de Moisés espelho. Moisés espelho refletia aquela glória. Agora não estava conseguindo mais. Você está me acompanhando aqui, sim ou não? Aí olha o que acontece. Ele colocou o véu. Aí olha o que aconteceu com o povo espelho. Versículo 14. Mas os sentidos dele se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu. Já pensou um negócio desse? Está dizendo que esse povo recebeu um véu nos olhos. O seu líder colocou véu. E agora, quando eles leem as Escrituras, eles não conseguem entender. Veja como é difícil para um hebreu dizer assim: Jesus é o Messias. Porque não consegue, há um véu. Certo? Agora veja que coisa importante. Não lhe sendo revelado que em Cristo esse véu é o quê? Removido. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Agora, olha que coisa gloriosa. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Por que o véu é retirado? Porque deixam de contemplar Moisés, deixam de contemplar as tábuas da lei e passam a contemplar aquele que era, que é,
que há de vir, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que é o fim da lei, o cumpridor da lei, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Quando eles contemplam esse, o véu lhe é retirado. Amém, queridos? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí tem liberdade. Aí agora ele entra no 18, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Amém, queridos? Moisés contemplou o Senhor no monte e começou a refletir aquela glória. Mas nem sempre foi assim. Moisés, nessa época, tinha mais de 80 anos. Vocês lembram a história de Moisés? A mamãe de Moisés teve Moisés e tinha um decreto para que fossem mortos, assassinados as crianças que eram hebreias. Lembra disso? Então, a mãe consegue tê-lo, com a ajuda das parteiras, e coloca lá no rio. Aí o que foi que aconteceu? A filha de Faraó recebe Moisés. Moisés passa 40 anos no palácio egípcio, sendo egípcio, contemplando o Egito, contemplando tudo do Egito. Me faça entender ou não? O Egito entrou em Moisés. Atos 7, 22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés estava preparado para ser faraó. Se desse um espaço, ele estava na linha sucessória. Amém, queridos? Moisés teve um conflito. Sabe como foi que Moisés resolveu esse conflito? Ele resolveu esse conflito à moda egípcia. Olha o que acontece. Êxodo 2, 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, olhou de um lado ao outro, vendo que não havia ninguém, fez o quê? Matou o egípcio e o escondeu na areia. Mas na frente, ele vê que o negócio foi descoberto e ele foge. Como é que Moisés está agindo? Moisés está agindo à moda egípcia. Quando ele se acerca de umas moças, que dali vai sair casamento, vai ser a sua família, olha o que acontece, Êxodo 2. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a ter água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Responderam elas ao papai dela. Olha o que elas disseram ao papai. Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou o quê? Água, e deu de beber ao rebanho. Ou seja, por que elas acharam que Moisés era egípcio? Porque ele tinha um corte de cabelo egípcio, ele usava roupas egípcias, da última moda, porque ele era lá do palácio, ele falava como egípcio e ele agia como egípcio. 40 anos contemplando o Egito e não tinha nenhuma dificuldade, ele era o Egito. Você sabe o que eu estou tentando falar com você, meu amado? Sim ou não? Pastor, eu tenho tentado mudar tanto, mas na hora H, quando eu vejo, eu já fiz. Não era para gritar com a minha esposa, na hora H, quando eu vejo, eu já gritei. O que é que você está contemplando, filho? Você vai parecer com isso, você vai ser confundido com isso, você vai ser recebido com isso. O texto que nós lemos adverte: Israel contempla Deus através do véu. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem à terminação dos que desobedeciam, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Quando, porém, alguém deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Até hoje, Israel vê com o véu. Eu estive em Israel, eu fui numa sinagoga, fui chamado para ir numa sinagoga. Me vesti todo direitinho, roupa toda, terno, preto, tudo bacana, botei o quipá. Quase me chamaram lá para ser rabino. Faltou pouco. E eu vi
Meu coração chorou quando eu entrei ali dentro. Deus ama aquele povo. Eles abrem as Escrituras, o que eles mais fazem é ler. Eles leem, mas não entendem. Se eles abrirem Isaías 53, lá vai dizer assim, porque ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aflito, ferido de Deus. Nós pensávamos que isso era por causa dele, mas era por causa dos nossos pecados. Eles não entendem, eles não conseguem fazer a relação. Quando lê Salmo 22, e que fala de toda a morte de Cristo, eles não conseguem entender. E você diz, e por quê, pastor? Porque eles contemplam através de Moisés, que colocava um véu. Você fala, pastor, explica logo esse negócio para a gente. Deixa eu falar para você, se você usar um véu, véu eu vou dizer o que é uma máscara. Se você usar uma máscara, você vai criar uma geração de mascarados. Se você cria uma vida onde verdade é difícil falar, você vai criar uma geração de pessoas que não vão se abraçar com a verdade. Vai ser difícil entender a verdade. Vai ser complexo abraçar a verdade. A igreja não, queridos. A igreja consegue ver além do véu. Diga além do véu. Diga um glória a Deus a isso. Olha o que diz Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar onde? No santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. 2 Coríntios 3, 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Diga assim, nós estamos no que é permanente, diga. E todos nós, olha como é que você está, igreja, e todos nós com o rosto o quê? Desvendado, descoberto, acabou as máscaras. Todos nós. Adorar significa tirar a máscara. Adorar significa olhar para o seu cônjuge e falar, eu preciso falar contigo, eu errei. Adorar significa chegar para o seu filho e falar, eu preciso falar com você, eu te peço perdão. Adorar significa chegar para papai, para mamãe e dizer, vocês não sabem quem eu sou, mas eu vou te dizer hoje quem eu sou. Vou tirar essa máscara, porque eu não aguento mais ver através do véu. Eu quero ser transformado de glória em glória. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O que é que ele está dizendo? Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Eu estou olhando para Jesus, e eu vejo Jesus, e essa imagem me transforma. Você entende ou não? Quando a Bíblia diz assim, maridos, amem sua esposa, como? O que é que ele está dizendo? Ele não está dizendo para eu amar minha esposa. Ele está dizendo que eu devo olhar para o modelo. Eu devo olhar como Cristo amou a igreja. Se eu olho como Cristo amou a igreja, se eu olho como Cristo amou a igreja, se eu vejo como Cristo amou a igreja, a ponto de dar sua própria vida pela igreja, quando eu olho para minha esposa, vai acontecer um reflexo do que eu estou fazendo. Você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Mulheres, se sujeitem a seus esposos, como a igreja se sujeita a Cristo. Não precisa você se sujeitar. Veja o procedimento, igreja Cristo, igreja Cristo. Entre nisso, como é que a igreja deve se comportar com o Senhor Jesus? Não, mas você precisa ver o marido que eu tenho. O teu marido é reflexo do que ele vê. Começa a ser a igreja, que ele vai ver a igreja. E quando ele vê em você a igreja, ele vai ver Cristo, vai ver glória. E ele vai te amar. E você vai se sujeitar, e isso não vai ser pesado. Isso vai ser natural. Você me acompanha, sim ou não? Quero fazer uma aplicação prática para a gente terminar esse momento da gente. Não terminar o culto, porque a gente não termina culto. A gente vive em culto a vida inteira. Amém, queridos?
Nós entendemos que nesse princípio a adoração tem a ver com contemplação. Seremos transformados naquilo que contemplamos. Então a pergunta é: o que é que nós estamos contemplando? Número 1, quem contempla uma vida de reclamação, o que é que vai acontecer? 1 Coríntios 10:10. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quando uma pessoa começa a contemplar uma vida de murmuração, ele naturalmente procura youtubers que reclamam. É natural, uma coisa chama a outra. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Se você contempla uma vida de maledicência, você falou, o que é maledicência, pastor? Em alguns lugares se chama de fofoca. Em outros lugares se chama mexerico. E o que mais em espanhol? Chismoso. Você vai, sem perceber, você vai atrair os chismosos, os fofoqueiros, os mexeriqueiros. Você entendeu ou não? Se atrai. Como é que é isso, pastor? Vai no banheiro. Se você é fofoqueiro profissional, aquele que contempla a fofoca, aquele que diz, fulano, eu não te conto. Não vou contar. Tá bom, você pediu, eu conto. A pessoa nem pediu, mas você já está contando. Olha, ore por fulano, porque também tem um fofoqueiro espiritual. Ele começa com um pedido de orações, ore por fulano. O que foi que houve com fulano? Não posso falar. Eu acho que não. Mas espera aí, você é uma pessoa de Deus, eu vou falar para você. Ore por ele. E aí vem a fofoca. Essa pessoa, ela entra no banheiro, quando ela menos espera, para do lado dela, outra fofoqueira. Ou outra fofoqueira. É um negócio maravilhoso, queridos. Você começa a contemplar uma vida de reclamação. Você reclama. Você chega no trabalho, você reclama. Daqui a pouco o teu companheiro... Porque vai refletindo, o espelho. Daqui a pouco o trabalho inteiro é um poço de murmuração, reclamação. Chega em casa e já descobre, quem reclama mais ganha. O marido vai chegando em casa, a mulher diz, essa hora que você vai chegando, ele fala, todas essas luzes acesas, é por isso que não tem quem aguente, eu tenho que trabalhar até essa hora para pagar a FPL. Reclamou mais, já ganhou mais. É isso que você quer para você. Aqui está dizendo que isso atrai uma entidade que se chama exterminador. Ele vai exterminando teus sonhos, tua vida, tua alegria, tua paz, teu lar, o ambiente onde você vive. Você diz, o que é que eu faço para resolver isso? Comece a contemplar uma vida de gratidão. É o contrário. Salmo 104, entrem pelos portões do templo com ações de graças. Ele está dizendo assim, quando você for entrar ali, já entre o quê? Com ações de graças. Você diz, mas eu estou passando por luta. Ele diz, isso aí a gente já sabe, isso não é novidade. Entre com ações de graças. Às vezes tem pessoas que vão entrando ali, já com aquela carinha de tristeza, quase, meu Deus. Aí você arrisca, tudo bem, meus irmãos. Quase não vinha. Mas porque sou espiritual mesmo, eu venho. Tomara que o senhor pregue alguma coisa que preste hoje, pastor, porque... Entre pelos portões com ações de graças. Entre nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Ele está dizendo o seguinte, no dia que você entrar aqui, para Deus, você vai fazer as coisas para Ele. E Ele, vou explicar para você, eu não mereço. O grupo de louvor todo, por mais que ensaiem, que sejam maravilhosos, não merecem nenhum louvor e nenhuma adoração. Você não deve entrar aqui por nada disso. Mas no dia que você entrar aqui por Ele, e que você começar a entrar aqui com ações de graças, e que você começar a entrar com louvores, querido, você vai ficar estranho, você vai ficar maravilhoso, você vai dançar, você vai pular, você não vai ficar olhando para o outro, você não vai ficar com a mão no bolso, você não vai ficar louco que acaba o louvor para você sentar.
Porque você não está aqui por homens, você está dizendo assim: eu estou entrando no templo, eu estou entrando pelas portas, nos seus átrios, com ações de graças. Não importa se a figueira não floresceu, não importa se a vide não deu seu fruto, não importa se o produto da oliveira mentiu, não importa se o gado todinho foi embora, eu louvo ao Senhor. Mas não é só no templo. Salmo 145, 2 diz: todos os dias, every day, todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. Abacuque 3, eu acabei de dizer, mas eu vou ler. Ainda que as figueiras não produzam frutas, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, eu sei que sou espelho, e eu sei que aquilo que eu contemplo eu vou refletir. Então eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, não vou cair nessa armadilha, eu vou entrar nesse local com ações de graças. Mesmo assim eu darei graças, mesmo assim eu darei graças. Olha para você, pensa no que você está passando, pensa nas lutas que você está vivendo, pensa nas lutas, nas batalhas, nos negócios que ainda não aconteceram, nas coisas que estão te rejeitando. Pensa nisso, levanta a tua mão, diz assim comigo: mesmo assim, diga, mesmo assim, eu darei graças. Louvarei o Deus, o meu Salvador. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus é a minha força. Ele é a minha força. Como é que eu vou cair na bobeira, na bobagem de me afastar da minha força? Eu vou me aproximar dele com cânticos e com louvores. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Olha para quem está do seu lado e vamos subir, diga, vamos subir a montanha. É em tudo, queridos, é em tudo. Aonde você gasta tempo, aonde você gasta tempo, aonde você gasta tempo, isso é adoração. Sabe uma pessoa chamada amigo, companheiro? Quando você elege um companheiro, ou você, veja bem, eu não estou falando alguém que você elegeu para evangelizar. É lógico, se você escolheu para evangelizar, você já sabe que essa pessoa ainda não é seu companheiro. Essa pessoa é alguém que você ama e que você se aproxima dessa pessoa para amar essa pessoa, para pregar o evangelho, para abraçar essa pessoa, para alimentá-la espiritualmente, para que essa pessoa seja retirada do reino das trevas para poder entrar no reino do Filho do seu amor. Amém, queridos? Eu estou falando de companheiro. Fala, o que é companheiro, pastor? Companheiro é aquele que anda do meu lado, aonde eu dou conselho e eu também recebo conselho. É preciso que seja alguém que contemple o que eu estou contemplando. É preciso que seja alguém que também esteja contemplando com o rosto desvendado, sem máscara, ao Senhor, para que juntos, possamos refletir na vida um do outro a vida de Cristo. O contrário disso, Provérbios 13, 20 diz: quem anda com os sábios será o quê? Sábio. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Você está entendendo ou não? Você anda com sábios, o que é que você vai refletir? Sabedoria. Você anda com maus, o que é que você vai refletir? Maldade. É lógico, a Bíblia é muito lógica. Eu amo a palavra de Deus, eu sou louco pela palavra de Deus. Sabia disso, não? Eu gosto de ler, gosto de ver, gosto de amar, de abraçar. Entende ou não? Você compreende isso? Você fala, mas por que você é tão apaixonado assim pela palavra de Deus? É porque Salmo 119, 50 diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Na minha angústia eu sou levado para olhar para a minha angústia, eu sou levado para ver minha dor, a minha tristeza, e isso vai me levando para uma depressão sem fim. Mas quando eu olho para a palavra, quando eu contemplo a palavra, quando eu gasto tempo na palavra, essa palavra me vivifica. Salmo 119, 114 diz: tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. No Salmo 119, 169 diz: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, e dá-me entendimento segundo a tua palavra. Salmo 6, 9 diz: o Senhor ouviu
a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Queridos, nós somos hoje o fruto do que contemplamos nos últimos anos. O que é que você andou contemplando nos últimos anos? Sua vida está em ordem. Seus filhos caminham com o Senhor. Você é feliz? Não entenda felicidade como euforia ou alegria. Felicidade é um estado de espírito. O profeta Abacuque, quando disse ainda que, ele estava feliz, apesar de muitas desgraças estarem sendo relatadas. E por que ele era feliz, pastor? Porque ele tinha uma paz que se chama paz de Cristo. É uma paz que não dá para se explicar, porque ela excede todo o entendimento, ela excede toda a capacidade de se entender. Que imagem estamos refletindo? Por que isso é tão importante? É importante porque a gente pode mudar isso. A gente pode mudar, começar a mudar agora. Nós vamos refletir, a partir de hoje, aquilo que nós contemplarmos. Onde você vai estar daqui a 5 anos? Vocês querem isso, pastor? Como é que eu vou saber onde eu vou estar daqui a 5 anos? Mas você pode tomar a seguinte decisão: eu vou estar nos próximos 5 anos contemplando o Rei dos Reis. Eu vou estar nos próximos 5 anos contemplando o Rei da glória na minha vida, nos meus relacionamentos, aonde eu estiver, eu estarei contemplando o Rei. A adoração determinará o que você será. Eu quero profetizar. Estamos levantando aqui um exército de verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Passam por luta, claro que vamos passar por lutas, sim ou não? Vamos passar. Mas sabe como é que você vai passar nessas lutas? De glória em glória. Não é assim, vou passar pela luta, glória, 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 glória. Não, vou passar de glória em glória. Tem aí, entre uma glória e outra, tem um em. Você falou, o que é esse em, pastor? É uma pausazinha para passar por umas batalhas, mas você continua contemplando, continua sendo transformado e vem mais glória. Aí vem batalha, vem luta. Não tenha medo, não. Anima quem está do seu lado, falando, não fica com medo, não. É de glória em glória, diga. É um processo glorioso. Diga, depois de cada luta, você vai ficar mais parecido com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Rei da Glória, com Yeshua HaMashiach, com Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe você e coloque essa palavra no seu coração. Deixa eu orar por você, vamos ficar de pé. Pai amado, em nome de Jesus, somos teu povo. Muitas vezes, meu Deus, sem perceber, colocamos véus, colocamos um sorriso no rosto, quando no coração só tem tristeza. Nos ajuda a tirar o véu. Nos ajuda a gastar tempo contigo. Nos ajuda, Senhor, a investir tempo na tua presença, para que a gente possa parecer com o Senhor cada dia mais, Senhor. Eu faço essa oração por mim, Senhor, pela igreja, Senhor. Aqui nós temos irmãos e irmãs. Alguns estão refletindo a tua glória com tanta alegria, porque tem gasto tempo na tua presença. Outros, meu Deus, caíram em armadilhas, Senhor, batalhas, tropeçaram. Seja em que área. Às vezes, nesse corre-corre da vida, não tem tempo para nada, não dá para pensar em nada. E quando menos espera, começa a refletir apenas isso. Uma vida sem um propósito, uma vida sem um sentido, vivendo por viver. Eu quero pedir que o Senhor venha sobre nós. Fala ao nosso coração, fala a cada um que está aqui.
a você, meu irmão e minha irmã, que está aqui hoje. Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui à frente, porque eu entendo que essa é uma palavra para toda a igreja. Não que as outras não sejam, mas eu estou dizendo o seguinte: quando eu não chamo você para o apelo, é que eu estou colocando você no apelo. Todos aqui estamos nesse apelo. Aonde você está? Aonde você está nesse momento? Deus está falando ao teu coração. Deus está dizendo a você: examine onde você tem gasto o tempo. Examine aonde os seus olhos estão pausando. Examine o que você está contemplando. O que você não gosta em você hoje, possivelmente seja fruto daquilo que você vem contemplando nos últimos tempos. Mas o Senhor me manda aqui para dizer a você que é tempo de renovo, tempo de mudança, tempo de esperança. Muitas vezes nós elevamos os olhos para os montes e perguntamos: de onde é que vai vir meu socorro? Eleve mais os seus olhos, eleve mais do que os montes. Olhe para Deus, olhe para Deus, e você poderá dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa palavra eu profetizo na tua vida, na tua casa, nos teus relacionamentos, aonde você está e aonde você anda, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Você está perto de alguém, faça uma pequena oração por essa pessoa, uma pequena oração. Abençoe essa vida. Deixa vir o céu, deixa vir o céu, deixa vir o céu, deixa vir o céu, deixa vir. Glória a Deus. Pai, nós dizemos amém, amém, amém a cada oração aqui proferida. E dizemos: assim seja, no nome de Jesus Cristo.